Precioso Salvador, Emmanuel, que tira o pecado, nos dá vida eterna, Cristo Messias, meu Senhor. Olá, que alegria, que grande alegria poder estar junto com você aqui hoje. Sejam muito bem-vindos ao Ático Curitiba. Onde você estiver e quando você estiver nos assistindo, nós queremos que a paz de Deus, a presença de Deus, seja constante aí no momento dessa celebração que nós estamos prestando para Ele. É muito bom ter a tua presença aqui com a gente hoje. Hoje nós estamos numa celebração especial, uma celebração de Páscoa. E a Páscoa representa a vida, a Páscoa é a ressurreição de Jesus. Jesus sofreu, Jesus morreu, mas Jesus ressuscitou. E ressuscitou para nos dar vida e nos dar alegria. Esse é o verdadeiro sentido da Páscoa. E nós estamos alegres e contentes porque nós estamos celebrando. E nós podemos celebrar através de canções. E a gente faz isso junto com as nossas crianças. Então, se você tem criança aí na sua casa, chame-as para perto e juntos nós vamos celebrar com elas. Ressuscitou.
morte. Ressuscitou, oh, oh, oh. 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 Algo de muito bom no nosso relacionamento com Deus é a possibilidade que nós temos de conversar com Ele, de termos um relacionamento pessoal, principalmente através da oração. A oração é falar com Deus. E nesse momento eu gostaria de convidar você a usar esse tempo para você agradecer a Deus pela vida de Jesus e pelo que Ele fez por você na cruz. Nós estamos comemorando a Páscoa, a ressurreição de Jesus, a sua morte, mas a sua ressurreição. E isso é um motivo de muita alegria, porque através da sua ressurreição, Ele pôde dar vida para mim e para você. Use esse tempo, fale com Deus, converse com Ele e agradeça a Ele essa dádiva tão preciosa. Senhor Deus, muito obrigado por Jesus, por Ele ter vindo a esse mundo para morrer pelos nossos pecados. E hoje nós podemos relembrar que Ele venceu a morte e ressuscitou para nos dar vida. Nós te agradecemos, Deus, por tão grande amor que o Senhor demonstrou por nós, vindo ao nosso encontro e vindo até nós, Pai, para nos salvar. Muito obrigado porque podemos ter o Senhor como nosso Deus, temos acesso a Ti, podemos conversar contigo. Muito obrigado porque o Senhor nos salvou. Em nome de Jesus. Amém. A Páscoa é meu feriado favorito. Eu celebro a ressurreição de Cristo. É tempo de celebrar e refletir no amor tremendo de Jesus por nós. Ele morreu para nos dar vida eterna. É o fim do maior problema de todos. O ser humano, desde o nascimento, é separado de Deus, que é a fonte de toda a vida. Jesus morre para que a gente seja reconectado com o Criador. E ressuscita para mostrar que a morte não tem a palavra final. Por isso, Páscoa é passagem da morte para a vida. É eu receber um presente que nunca mereci. É mesa e comunhão, perdão e salvação, renovação e recomeço. Páscoa é Jesus vivo. Jesus vive em mim e eu vivo nele. Eu ainda estou aqui, perdido em mil versões irreais de mim. Estou aqui por trás de todo o caos em que a vida se fez.
Deus, surge de repente um homem que começa a falar como se ele próprio fosse Deus. Um homem que fosse somente um homem e que dissesse as coisas que Jesus disse, não seria um grande mestre da moral. Seria um lunático. Ou então, o diabo em pessoa. Ou esse homem era e é filho de Deus, ou não passa de um louco, ou até coisa pior. Você pode querer calá-lo por ser um louco, pode cuspir nele e maltratá-lo como um demônio, ou pode colocar-se a seus pés e chamá-lo de Senhor e Deus. Mas que ninguém venha dizer que ele não passava de um grande mestre humano. Ele não nos deixou essa opção, e não quis deixá-la. Que alegria e que privilégio estar com vocês do Ático Curitiba, encerrando essa série de mensagens, o caso Jesus, e num dia tão especial e tão emblemático como esse. Afinal de contas, a sepultura está vazia, o trono está ocupado, Jesus Cristo ressuscitou, a Ele honra, glória e louvor. Mas apesar da ressurreição de Jesus, o clima entre os discípulos, após a sexta-feira e após o domingo, era um clima de incredulidade, era um clima de medo, era um clima de omissão por parte dos discípulos de Jesus. Eu acredito que se eles tivessem ouvido a última pregação, a do pastor Hugo, sobre as evidências da ressurreição, talvez eles fossem mais convidados e estimulados a crerem que Jesus havia de fato ressuscitado. Brincadeiras à parte, o Evangelho de Marcos, no capítulo 16, conta que Jesus, a fim de dissipar o medo, as dúvidas, a falta de fé do coração dos discípulos, ele faz o seguinte. Mais tarde, Jesus apareceu aos 11 enquanto eles comiam, censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração. Por quê? Porque não acreditaram nos que o tinham visto depois de ressurreto. Jesus apareceu para eles, em carne e osso. Jesus mostrou as suas feridas, Jesus mostrou as suas marcas, Jesus mostrou para eles que ele de fato havia ressuscitado. E agora? Ponto final? Fim da história? Acabou? Eles agora poderiam retornar às suas atividades de 3 anos atrás? É claro que não. É claro que não, porque Jesus, e deixa eu falar com você aqui, Jesus não quer apenas que os seus discípulos tenham a convicção de que Ele está vivo. Jesus quer que os seus discípulos e discípulas façam algo a partir da convicção de que Ele está vivo. É por isso que os evangelhos não terminam com a paixão, não terminam com a ressurreição, mas terminam com a missão da igreja. Porque a ressurreição de Jesus deve mover os seus discípulos na direção da missão do campo missionário. Por quê? Esse é o nosso tema, esse é o nosso assunto. Porque Jesus decidiu se manifestar ao mundo como Cristo ressurreto, por intermédio da missão da igreja. Jesus ressuscitou. Onde nós podemos encontrá-lo? Nós podemos encontrá-lo, o mundo pode encontrá-lo, a cidade de Curitiba pode encontrá-lo por intermédio da movimentação dos discípulos de Jesus na direção da missão de Deus na nossa cidade, no nosso país e no mundo. É por isso que logo após ele se revelar em carne e osso para os seus discípulos, ele diz assim: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas, vão.
A ressurreição de Jesus nos move para a missão. A ressurreição de Jesus nos move para a missão. A paixão, a ressurreição devem nos mover, nos mobilizar para a missão de Deus no mundo. Que missão é essa? É uma missão que exige movimento, diz o texto, vão. É um chamado de Jesus para eu e você sairmos da nossa zona de conforto, da nossa zona de incredulidade, da nossa zona de acomodação, da nossa zona de medo. Vão! Mas há dois grandes desafios no vão. O primeiro desafio é ouvir Jesus dizendo vão. Isso mesmo. Esse é o primeiro grande desafio, é ouvi-lo dizendo vão. Porque muita gente ainda não ouviu, muitas comunidades cristãs ainda não ouviram Jesus dizendo vão. Eu vou trazer para vocês uma pesquisa feita por um instituto cristão de pesquisa mundialmente conhecido e renomado, Barna Group. E nessa pesquisa, com frequentadores de igrejas nos Estados Unidos, e eu acredito que tem grande correlação com as nossas comunidades hoje, com as nossas igrejas hoje, uma das perguntas feitas para esses frequentadores assíduos de igrejas evangélicas nos Estados Unidos foi: você já ouviu falar a respeito da grande comissão? Você já ouviu falar a respeito da grande comissão? Perceba que apenas 17% dos que frequentam igrejas disseram que sim, que sabem o significado da grande comissão e que poderiam dizer o que isso significa. Apenas 17%. Por isso que eu disse para você que o primeiro desafio é ouvir, é saber o que significa essa grande comissão. Vão. Será que a nossa comunidade, a comunidade Ático, aí em Curitiba, será que cada discípulo e cada discípula de Jesus ouviu a voz do Cristo ressurreto, dizendo em alto e bom som, vão? Primeiro grande desafio. O segundo grande desafio tem a ver com ir. Porque a nossa tendência é permanecer no nosso QG, no nosso quartel-general, no nosso lugar de conforto, de estabilidade, de segurança, de acomodação. Porque a missão implica movimento para o campo de batalha. Missão implica movimento desconfortável, difícil, extenuante, muitas vezes até mesmo perigoso. Por isso que, enquanto que o primeiro desafio é ouvir Jesus dizendo vão, o segundo grande desafio é ir, é obedecer, é entender que o nosso chamado prioritário é caminhar na direção daquelas pessoas que ainda não conhecem o amor de Deus. Mas eu sei que é difícil. Por exemplo, o pastor Bill Hybels, ex-pastor de uma grande comunidade em Chicago, a Willow Creek, escreveu, alguns anos atrás, esse livro, Evangelismo. E ele mostra, nesse livro, um gráfico, que eu trago para vocês, muito interessante, sobre a maneira como cristãos, ano após ano, interagem com não cristãos. Então, nessa linha aqui, vertical, você tem quantidade de pessoas, e nessa linha aqui, horizontal, os anos de caminhada com Cristo. Perceba que a tendência é que ano após ano,
cristãos, discípulos de Jesus, passem a interagir menos com não cristãos. É verdade. Ao longo dos anos, essa pode ser a minha tendência, a sua tendência. Ao longo dos anos, é possível que cristãos se isolem em sua bolha eclesiástica. É possível que cristãos, ao longo dos anos, se tranquem dentro dos seus templos. Talvez seja por isso que hoje a igreja enfrenta uma crise terrível, porque os templos, os prédios, os edifícios religiosos estão fechados. E muitos cristãos, muitos discípulos de Jesus e líderes estão entrando em crise, porque passaram muito tempo entendendo a missão na perspectiva do que nós fazemos dentro do templo. Ano após ano, muitos cristãos entram em sua bolha eclesiástica, se trancam dentro dos seus templos, interajam cada vez menos com não cristãos, porque estão altamente ocupados com as suas várias e diversas programações religiosas. E isso faz com que eu e você nos afastemos daquelas pessoas que Jesus nos chamou para alcançar, quando Ele disse: vão. Mas eu acho que esse movimento de ir, conquanto tem esses dois desafios, ouvir e ir, obedecer, tem muito a ver com despertamento espiritual. Tem muito a ver com o que Deus está fazendo em você, no seu coração. Eu digo isso porque um dos primeiros livros que eu li na minha adolescência, quando eu me converti com 14 anos, livro dado pelo meu pastor querido, foi Paixão pelas Almas, de um já falecido pastor, Oswald Smith. Ele, inclusive, foi o plantador da Igreja do Povo em Toronto, muito famosa. Ele escreveu esse livro. E esse livro impactou profundamente a minha vida. Quero trazer aqui, pelo menos, duas afirmações que ele faz nesse livro. Primeira, ele diz assim: meu amigo, deixe-me dizer-lhe novamente que se você não sente o peso da responsabilidade pelas almas, você precisa de um reavivamento pessoal. Se o propósito de Deus é alcançar o mundo inteiro, e o desejo de Deus é que todos o conheçam, e o grande propósito do Senhor é que toda a terra venha a seu conhecimento, e você não está interessado em evangelismo e missões, há uma grande probabilidade de você nunca ter nascido de novo. Se o nosso Deus é um Deus missionário, se o nosso Deus está em missão, nós também devemos estar engajados nessa missão, de sair da nossa zona de medo, de conforto, de acomodação, de incredulidade, na direção de pessoas que ainda não foram alcançadas com o amor de Jesus. Um pastor batista do século XIX, Charles Spurgeon, disse uma vez que o discípulo de Jesus ou é um missionário ou é um impostor. Não tem meio termo, porque todos aqueles que um dia tiveram a convicção de que Jesus Cristo venceu a morte, ressuscitou e está vivo, devem ser movidos na direção do mundo para proclamar as boas novas do Evangelho. A ressurreição nos move para a missão. Uma missão que exige movimento, mas uma missão também que exige um anúncio. Um anúncio. Preste atenção no que Jesus diz: vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Preguem o Evangelho, é o verbo no imperativo. Preguem o Evangelho. É uma ordem, é um mandamento, e se é um mandamento,
Eu preciso obedecê-lo, porque se eu não obedecer a esse mandamento, eu estou pecando contra aquele que disse que eu devo fazer isso daqui. Preguem o evangelho, é ordem, é mandamento, não é um conselho, não é uma opção para a igreja, ou para mim, ou para você, é ordem, preguem o evangelho. Mas o que é o evangelho? O que é o evangelho? Qual é essa boa nova? Vamos começar por essa palavra, evangelho, no grego, era muito utilizada para se referir ao anúncio evangelium, da vitória de um rei sobre o povo inimigo. Evangelho é a vitória do rei, é isso mesmo. Esse é o significado do evangelho. Deus criou o mundo perfeito. Deus olhou para o mundo e disse: isso é muito bom. Mas tristemente os nossos primeiros pais romperam com o Criador, desobedeceram a Deus, e houve então uma fratura nesse momento entre céu e terra. Mas Deus, que criou o mundo, ao qual Ele disse é muito bom e que Ele ama, não permitiu que o mundo se mantivesse nesse caos. Ele entrou na história. Ele entrou na história para religar toda a criação e os seres humanos com Ele. E como que Ele fez isso? De que maneira Ele fez isso? Ele fez isso entrando na história, na pessoa de Jesus Cristo, que assumiu os nossos pecados, que assumiu a nossa culpa, que assumiu a condenação decorrente da desobediência dos nossos primeiros pais sobre Ele, e morreu numa cruz maldita, e derramou o sangue precioso dele, sangue que purificou os nossos pecados, sangue que nos reconciliou com o Criador, sangue que nos fez apenas, não nos fez apenas homens e mulheres reconciliados com Deus, quites com a justiça de Deus, mas filhos e filhas dele. Mas a Bíblia diz que ao terceiro dia Ele ressuscitou. E na ressurreição de Jesus, Ele venceu o pecado, Ele venceu a morte, Ele venceu o inferno, Ele venceu o mal, Ele ressuscitou. Jesus Cristo está vivo, e Ele prometeu que um dia Ele vai retornar para consumar o reino que Ele já inaugurou na morte e na ressurreição dEle. E Ele prometeu que um dia nesse reino Ele vai enxugar dos nossos olhos toda a lágrima, mas só entrará nesse reino aqueles que tiveram a sua vida, as suas roupas sujas pelo pecado, lavadas pelo sangue de Jesus, para homens e mulheres que se renderem ao amor de Deus revelado na cruz e na ressurreição do nosso Senhor. A vitória do Rei, a vitória do nosso Senhor. Por isso que a gente não precisa obedecer, porque Ele deu uma ordem. Eu não prego o evangelho pela imposição de um imperativo, eu prego o evangelho constrangido por esse imenso amor de um Deus que me amou não por causa das minhas qualidades, mas apesar dos meus defeitos, um Deus que amou não por causa de mim, mas apesar de mim. Então eu anuncio que esse Senhor está vivo, que Ele reina absoluto, que Ele é verdadeiro, que Ele é pessoal, que Ele é Senhor, que Ele é Salvador. E eu preciso compartilhar com pessoas que nesse mundo sem esperança estão absolutamente quebradas, vivendo um caos existencial, que há solução e há esperança para elas. Preguem o Evangelho. Se você não sabe por onde começar, eu vou apresentar para você um passo a passo, que foi criado por um pastor amigo nosso, Dave Ferguson, pastor em Chicago. Ele inclusive lançou esse passo a passo num livro esse ano, Bless. O verbo em inglês, to bless, significa abençoar, porque esse foi o chamado lá de Abraão, abençoar todas as nações. Esse foi o chamado de Israel no Antigo Testamento, abençoar todas as nações. Esse é o chamado da igreja hoje, abençoar todas as nações, to bless, abençoar. Mas ele usa o bless
na verdade, como um acróstico formado por atitudes que nós podemos ter para alcançar pessoas com o amor de Jesus, para compartilhar o Evangelho com elas. Eu acho que é um ótimo passo a passo. O americano é muito bom nesse negócio. E a gente pode aprender um pouquinho com eles e facilitar por onde começar a pregação do Evangelho nesse mundo contemporâneo, onde nós, antes de ganharmos o ouvido das pessoas, precisamos ganhar o coração delas. Ele diz assim: begin with prayer, ou comece com oração, ore por uma pessoa que você deseja alcançar, ou peça para Deus tocar o seu coração, para que você tenha coragem para compartilhar o Evangelho com aquela pessoa que precisa ouvir essa mensagem de salvação, de esperança, de paz. Depois, listen, ouça as pessoas, ouça a história delas. Talvez você identifique na história dessas pessoas um mover de Deus já. Deus preparando o coração delas para que você simplesmente lance a semente do Evangelho. Coma, gaste tempo com elas, invista na vida delas. Gaste tempo, seja uma ligação, um video call, sei lá. Mas se aproxime delas, gaste tempo. Nós ganhamos a confiança das pessoas à medida que nós gastamos tempo com elas. Serve, ou sirva. Ache alguma maneira de servi-la, de forma impactante. Alguma coisa, talvez o seu vizinho idoso, que precisa ter medidas mais ainda de precaução, por conta dessa pandemia, por causa do vírus, você pode, por exemplo, se colocar à disposição para fazer compra para ele, ou levá-lo em algum lugar. Nesse mundo pandêmico, de crise sistêmica, Deus abriu como nunca antes diversas possibilidades para eu e você servirmos pessoas. Sirva. E por fim, share, ou seja, compartilhe. Compartilhe o Evangelho com elas. Compartilhe a história de Jesus. Mostre para essas pessoas que o mundo, esse mundo que nos tem causado tanta dor e sofrimento, não é o mundo que Deus projetou para ser. Algo errado aconteceu. Algo errado aconteceu nesse mundo, mas há solução. E a solução está na pessoa e na obra de Jesus Cristo, que veio para consumar o plano eterno do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, de redimir toda a criação, de restaurar toda a criação. Diga isso, as pessoas precisam ouvir essa mensagem de esperança. A ressurreição de Jesus nos move para a missão. Uma missão que exige movimento, uma missão que exige um anúncio, preguem o Evangelho, mas uma missão também que exige abrangência. Abrangência. Vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Há cerca de 3.500 línguas faladas por aproximadamente 2 bilhões de pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. É muita gente. Provavelmente não, com certeza, aqui na cidade de Curitiba, há milhares de pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, ou que ouviram falar de um Jesus que não é aquele revelado nas Escrituras. E nós precisamos alcançar essas pessoas. Essa é a nossa maior finalidade como igreja na terra. A nossa maior finalidade e propósito como igreja na terra é glorificar a Deus. Esse é o nosso fim principal, mas nós fazemos isso proclamando as virtudes do Senhor em toda a terra, no nosso país e na nossa cidade. Aqui em Curitiba, nós precisamos proclamar para todas as pessoas que Jesus Cristo é vivo. Essa é a finalidade da igreja. Como disse certa vez um pastor amigo meu, uma igreja que não evangeliza precisa ser evangelizada. Uma igreja que não é uma agência missionária, é um campo missionário. Por isso que rapidamente os evangelistas se movem da paixão e ressurreição de Jesus
para a missão de Jesus, para a missão da igreja, e nós também deveríamos nos mover rapidamente da Páscoa, da ressurreição, para a missão. É por isso que eles escrevem o Evangelho, não apenas para dizerem que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, mas para dizerem que o Cristo que morreu e ressuscitou convoca a igreja agora para fazer parte de um projeto de redenção cósmica, a partir da transformação da vida de homens e mulheres, porque é assim que Deus sinaliza na história que Ele está renovando toda a criação, através da transformação de vidas, de pessoas que se tornam novas criaturas. Eu tive contato com esse material um tempo atrás, é de um professor do Seminário Presbiteriano do Sul, onde eu leciono também, o SPS, um colega de trabalho. E ele escreveu esse texto na Ultimato, na revista Ultimato. Eu achei sensacional, porque ele faz essa conexão, esse casamento entre Páscoa e missão. Ele diz: Páscoa sem missão é tão incoerente quanto a Páscoa dos ovos de chocolate e do coelhinho. Um cristianismo sem missão é um cristianismo morto que ainda não ressuscitou. Uma igreja ensimesmada que utilize o melhor de seus recursos humanos, financeiros, tecnológicos e que invista a maior parte de sua energia, tempo e espiritualidade com atividades para o interior de si mesma é uma comunidade que celebrou a Páscoa, mas não fez a Páscoa. Ele continua: celebrou a ressurreição de Jesus, mas ela mesma não experimentou coisa alguma dessa ressurreição. Um cristianismo sem missão é um cristianismo que ainda não ressuscitou, ainda está morto, como estavam mortos pelo medo, o desânimo, a dureza do coração e pela incredulidade aqueles primeiros discípulos de Jesus. A ressurreição nos move para a missão. A Páscoa é um convite para nós nos engajarmos no campo missionário, para nos movermos na direção de homens e mulheres que ainda não foram alcançados com a graça do nosso Senhor Jesus. Mas a ressurreição nos move para a missão que é, digamos, urgente. Urgente. Jesus diz isso. Quando ele faz essa afirmação, que para a nossa cultura contemporânea é um escândalo, é bombástica. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. O batismo é um meio de graça. O batismo é um sinal visível e um compromisso público de que você pertence a Jesus. Mas o batismo por si só não salva. Não salva. Só existe uma forma de ser salvo. Só existe um caminho para a salvação, é crer em Jesus Cristo. A ênfase aqui é no crer. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. É o crer, a ênfase é o crer. Só existe esse caminho de salvação, não há outro. Por isso que essa missão é urgente. Se você confessar com a sua boca que Jesus Cristo é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Essa é a única forma. Confiar em Jesus como o seu único e suficiente Salvador. Não há outra maneira, não há plano B, não há plano C, não há outra forma, não há outro caminho. É crer em Cristo como o único e suficiente Salvador. É crer nele como Senhor e crer que um dia Jesus Cristo saiu daquela sepultura para se assentar no trono que dirige a história. No entanto, o texto também diz: mas quem não crer será condenado. O ponto aqui é o seguinte: não há, repito, não há nenhuma maneira de uma pessoa ser salva que não seja por meio de Jesus. Fora de Jesus só há condenação. É difícil a gente falar isso hoje no nosso mundo contemporâneo,
Mas a mensagem do Evangelho é inclusiva, porque abrange a todas as pessoas, de todos os povos, línguas, tribos, nações. Mas é exclusiva, porque só existe um caminho para a salvação. E esse caminho é Jesus Cristo. Só existe um nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. E esse é o nome de Jesus. É o nome sobre todo nome. Não há outra maneira. Quem não crer, diz o texto, será condenado. Por isso que a evangelização é uma tarefa urgente. 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 O destino do mundo está nas mãos da igreja. A igreja é a esperança do mundo. A igreja é o farol desse mundo, é a luz desse mundo. Sem a igreja proclamando o evangelho, esse mundo continuará na escuridão. Não é ideologia, não é político, não é economia, não é a tecnologia, não é a ciência que vai iluminar o nosso país e o mundo, senão a igreja, que é luzeiro, é lâmpada, é luz de Jesus. Nesse mundo, a igreja é a esperança do mundo e nós precisamos voltar a acreditar nisso, senão a igreja de Jesus continuará dividida, achando e confiando em recursos humanos, políticos, econômicos e tecnológicos, para trazer a esperança que nós precisamos. Mas a esperança que o mundo precisa está em o nome do Senhor Jesus Cristo, o nome sobre todo nome. Mas quem não crer será condenado. Viram? A ressurreição de Jesus nos move para a missão. Correto? Uma missão que exige movimento, uma missão que exige anúncio, uma missão que exige abrangência, uma missão que exige urgência. Mas eu quero terminar com 3 encorajamentos para você. Você consegue segurar mais um pouquinho aí? É rápido. 3 encorajamentos para você se engajar de fato nessa linda, maravilhosa e de implicações eternas que é a missão de Jesus. O primeiro encorajamento tem a ver com sinais. Tem gente que acha que esse texto aqui não está nos melhores manuscritos bíblicos, não faz parte dos manuscritos mais antigos e simplesmente corta esse texto da Bíblia. Eu parto do princípio que ele é inspirado, estava na minha Bíblia e por estar na minha Bíblia eu quero compartilhá-lo. Eu acredito que ele faz parte da revelação de Deus. Olha o que ele diz: estes sinais acompanharão os que crerem em meu nome. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará nenhum mal. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Deixa eu colocar 2 princípios aqui sobre esse texto, que é bem controverso. Primeiro, é que os milagres são prometidos no contexto da incredulidade dos discípulos para o fortalecimento da fé deles na missão. Perceberam? Então, os sinais, na verdade, foram dados por Jesus como uma muleta para a fé deles. Porque eles não creram. Porque eles não creram, Jesus disse: eu quero colocar em vocês a capacidade de operarem milagres para que vocês, não as pessoas, para que eles acreditassem nesse negócio. Então, os milagres, nesse contexto, serviu de muleta para a falta de fé deles. Se você crê, você não precisa desses sinais. Segundo Jesus, segundo esse texto, ok? Você não precisa. Afinal de contas, o mesmo Jesus disse: bem-aventurados aqueles que não viram, mas creram. Mas o segundo princípio: os milagres acompanharão os discípulos que crerem e proclamarem a ressurreição de Cristo. O que eu quero dizer com isso? Que os milagres não são matéria-prima de show gospel. Os milagres não devem ser usados para pirotecnia
litúrgica, cultica, de pastores, bispos, apóstolos, patriarcas, nada disso. Jesus ofereceu para os seus discípulos a capacidade de operar em sinais e milagres no decurso da missão, no cumprimento da missão. Em outras palavras, Deus promete fazer o extraordinário por intermédio de uma igreja que está comprometida com aquilo que Ele está comprometido, que é alcançar homens e mulheres para Jesus. Esse é o ponto. Eu não estou dizendo que Deus é obrigado a manifestar todos esses sinais que estão aqui, à medida que você estiver engajado na missão. Eu não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que Deus pode fazer intervenções sobrenaturais no estado normal das coisas, no estado natural das coisas, quando a igreja está envolvida no campo missionário, quando a igreja está comprometida em pregar o evangelho, quando a igreja está fazendo missão, a igreja faz missão, a igreja faz o ordinário e Deus vai fazendo junto com a igreja o extraordinário. Como disse um missionário do século XVIII, William Carey, faça grandes coisas para Deus, mas espere também grandes coisas de Deus, porque Ele faz. E alguém pode me perguntar, mas onde que eu posso ver isso? Ou alguém pode até duvidar, mas será mesmo que Deus continua operando milagres, sinais e maravilhas hoje? Afinal, eu não tenho visto. Então se engaje na missão. Comece a compartilhar o evangelho e você vai ver da parte de Deus coisas extraordinárias acontecendo, e a maior delas é a transformação do pecador. É homens e mulheres que estavam espiritualmente mortos retomarem, terem novamente a vida de Deus neles e nelas. Mas há um outro sinal aqui. Ou um outro encorajamento, deu uma travadinha aqui o computador, que é a autoridade. A autoridade de Jesus é um grande encorajamento para a missão. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Ele ressuscitou para reinar. Jesus assumiu o trono que governa o universo. Jesus tem um controle absoluto de todas as coisas. A Jesus Cristo pertence todo o poder e toda a autoridade. Tudo pertence a Ele, tudo é dele. A história não está desgovernada, ou a história não é governada por um destino frio, por um fatalismo vazio. Não, de jeito nenhum. A história não é dirigida pela sorte, pelo acaso, por contingências aleatórias. Não, a história é dirigida por aquele que se assenta no trono que governa o universo. E por causa disso, então, os discípulos saíram e pregaram por toda a parte. Se Jesus ressuscitou, se Jesus está vivo, se é verdade, se essa história aqui é verdade, se não é mito, se não foi uma construção da tradição do primeiro século de Israel, se não foi uma conspiração, uma montagem, se isso daqui é verdade, se Jesus é vivo, se Ele ressuscitou, se Ele reina absoluto, então, por que ter vergonha? Então, por que ter medo? Então, por que não ir na direção das pessoas que ainda não sabem que a história tem um começo, um meio e um fim apoteótico e glorioso? Porque Jesus Cristo reina absoluto sobre tudo. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, porque Cristo tem toda a autoridade. E por fim, o último encorajamento é o encorajamento da sinergia. Falei para vocês o encorajamento dos sinais. Deus faz
o impossível. O encorajamento da autoridade, Ele tem toda a autoridade, por isso nós vamos com confiança, com coragem. Mas o encorajamento da sinergia. E o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que acompanhavam. E essa palavra aqui, cooperar, no grego sinergel, significa sinergia. Vocês veem só? Percebe? Percebe o que a gente está falando aqui? Os discípulos não vão sozinhos. Eles não vão sozinhos. Nós estamos falando da missão da igreja, mas na verdade a missão é de Deus. A missão é de Jesus. O poder para realizar a missão vem dele. A força para realizar a missão vem dele. O combustível para realizar a missão vem dele. O encorajamento para fazer a missão vem dele. Os frutos da missão vêm dele. Tudo é dele, a missão é dele. Há uma sinergia aqui. Se dependesse de nós, se dependesse do Ático Curitiba, nada aconteceria. Mas há uma sinergia aqui entre céu e terra, e por causa dessa sinergia as coisas acontecem. O Ático Curitiba faz o ordinário, e à medida que o Ático Curitiba faz o ordinário, Deus realiza o extraordinário. Nós abrimos a nossa boca, e Deus abre os corações. Sinergia. Nós não estamos sós nessa missão. Cristo está conosco, Ele prometeu isso, Ele prometeu. Ide e pregai o Evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho dito, até a consumação dos séculos. Mateus capítulo 28, a partir do versículo 19, e ele termina dizendo: e eis, à medida que vocês estiverem envolvidos nessa missão de pregarem o Evangelho, de ensinarem pessoas a serem discípulos e discípulas de Jesus, e eis, e então eu estarei com vocês, quando nós vamos, Jesus vai conosco. Jesus prometeu estar conosco no exercício e no cumprimento da missão dele no mundo. É dessa forma que as pessoas vão encontrar Jesus. Eu comecei dizendo para você que a ressurreição nos move para a missão, a Páscoa nos move para a missão, deve nos mover, porque Jesus Cristo, nosso Senhor, o Cristo ressurreto, tomou a decisão de ser encontrado por esse mundo, através da missão da igreja, através da missão do Ático Curitiba. Uma missão que exige movimento, uma missão que exige anúncio, uma missão que exige abrangência, uma missão que exige de mim e de você uma profunda paixão pelas pessoas, um senso de urgência, por sabermos que a igreja e o Evangelho é a esperança desse mundo. Seja encorajado, encorajada, por aquilo que Deus pode fazer através de você. Você faz o ordinário e Deus faz o extraordinário. Sinais acompanham. Ele realiza milagres ainda hoje, mas também Ele tem toda a autoridade. Seja encorajado por isso. Ele reina, você não precisa ter vergonha e medo. Vá, porque Cristo é vivo. Mas também, lembre-se que você vai, nós vamos, mas não vamos sozinhos, porque Cristo vai conosco. Que Deus abençoe muito a sua vida e que Cristo de fato seja encontrado através da nossa missão. Posso orar com você nesse momento? Feche seus olhos aí e diga assim para Deus: Senhor, nesse momento eu quero colocar a minha vida diante de Ti, em submissão e obediência.
eu quero ouvir a voz do Senhor dizendo para mim: vai, vai. Eu quero, Pai, eu quero obedecer a sua voz e ir, para que outras pessoas um dia possam conhecer o amor que impactou o meu coração, que transformou a minha mente, que realizou um grande milagre na minha vida, que é o amor do Cristo, que venceu a morte, que ressuscitou e que está vivo. Nele eu oro e agradeço. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Só em Cristo posso confiar, é minha força, luz, canção, lugar seguro nele achei, rocha que não se abala, que grande amor em Cristo há, profunda paz posso encontrar. Consolador, meu tudo enfim, nele eu vou permanecer. Só Cristo homem se tornou, frágil bebê, mas pleno Deus, que dom de amor, justiça e paz, a salvação que a todos traz. Na cruz Jesus se padeceu, divino plano obedeceu, por meu pecado a dor sentiu, por sua morte eu vivo. Seu corpo inerte ali ficou, luz que ante as trevas se apagou. Glorioso dia então surgiu, vivo ele está, ressuscitou, vitória eterna conquistou, do meu pecado livre estou. Eu sou e Ele é meu, comprou-me com sangue de Jesus. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Não há mais culpa, o medo atroz, este é o poder de Cristo em mim, por toda a minha vida aqui, Ele será meu guia, enfim, nenhum poder do inferno irá das suas mãos me afastar, até voltar ou me chamar, neles eu vou permanecer. Até voltar ou me chamar, em Cristo eu vou permanecer.
chegamos ao final desta série, o caso Jesus, perguntas que demandam respostas. E realmente eu espero que você tenha se conectado com Deus, tenha aprendido um pouquinho mais sobre Jesus e tenha conhecido Ele pessoalmente. O nosso objetivo aqui foi realmente investigar um pouco mais sobre a vida de Jesus e sobre o seu plano para a vida de cada um de nós e a sua tão grande salvação. Realmente nós agradecemos, como Ático Curitiba, a sua presença com a gente. E queremos realmente que Deus o abençoe, Deus a abençoe, para que tudo isso que você ouviu, todas essas informações, de alguma forma, a nossa oração é que faça sentido na sua vida. Que você fique firmado em Jesus, que a sua vida, a sua fé esteja realmente firmado na pessoa de Jesus Cristo. Ele é a nossa salvação, Ele é o único Deus e você realmente precisa dele para a sua vida. Não saia daí, nós estaremos logo depois da celebração na nossa sala de bate-papo virtual. Então você vai ter aqui um QR Code aqui na sua tela, onde você pode apontar o seu celular e você vai poder entrar nessa sala de bate-papo, talvez conhecer pessoas novas, se você não participou ainda nenhuma vez, mas se você também é da nossa comunidade, eu quero convidar para que você entre, para que você esteja junto com a gente, revendo os amigos, conversando, trocando ideias sobre a nossa série, alguns minutinhos apenas. Aqui também vai ter o nosso link da nossa comunidade, atico.org.br/online. E o nosso desejo é que, se realmente você gostou dessa programação, da nossa série, do conteúdo, que você possa estar compartilhando com seus amigos, com seus familiares, para essa mensagem relevante fazer diferença e transformar a vida dessas pessoas queridas, essas suas pessoas queridas, ok? Um abraço para você e muito obrigado pela presença junto com a gente.